Olá, amigos. Bom, pequeno Thomas, era uma vez uma pequena menina que morava numa casinha na beira do bosque, Thomas. Sabe, uma casinha assim muito pequena, e lá morava uma criancinha com um chapéuzinho vermelho. Essa menininha tinha que levar doces para onde, Thomas? Para a casa da vovó. Bom, eu acho que o Thomas não conhece ainda essa história. Contudo, eu acredito que muitos de vocês podem já ter ouvido falar dela, né? Que história é essa? Bom, eu acho que vocês podem conhecer a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho, ela vem de um conto popular dos irmãos Grimm. Na verdade, não foi eles que compuseram a história, eles coletaram histórias populares e então deixaram registrados de forma de texto, de literatura, e passaram isso para as gerações posteriores. Não só a Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, Rapunzel, entre outras tantas histórias. Mas o que tem a ver os irmãos Grimm com a formação do folclore? Bom, primeiro ponto que nós temos que lembrar é que o tempo mostra que as coisas vão mudando, né? Primeiro destaque que a gente tem que lembrar. Antes do século XIX, antes do final do século XVIII, quem estava em ascensão, quem mandava, quem tinha o poder era a nobreza. Os reis, as rainhas, os príncipes, os duques, arquiduques, todo mundo que tinha uma qualificação popular simplesmente tinha o poder. Poder muitas vezes sobre a igreja, inclusive, né? Então, o que vai acontecer no final do século XVIII para o XIX ter uma mudança. Bom, basicamente, a nobreza vai começar a perder poder frente a um elemento novo que vai entrar, que é a burguesia. A burguesia eram o quê? Os comerciantes, os mercadores, as pessoas que se envolviam com dinheiro. E muitas vezes eles eram também judeus, né? Não por acaso que vai acontecer a perseguição à comunidade judaica muitas vezes, né? E essas pessoas, então, vão tomando posse, vão começando a influenciar essa corte, vão começando a ter favores para os reis e os reis vão dever esse favor para eles. O tempo vai passando e outra base começa a acontecer nesse final do século XVIII, início do século XIX, dependendo de cada país vai mudando, né? Que é a indústria. A indústria, as fábricas, né? A máquina a vapor que você já ouviu falar na escola, né? O trem a vapor, a máquina que fazia tecidos. E essas firmas precisam de quê? Trabalhadores. Trabalhadores livres que podem ser pagos por salário, não são mais escravos. E esses salários também eram baixinhos. Mas, para poder então ter essas pessoas trabalhando, tem que ter uma valorização desse povo, que vai sair do campo e vai para a cidade. Né? E aí, então, nesse mesmo contexto, também tem a formação dos estados nacionais tardios. O que é isso? Os países que demoram mais tempo para se formar. A exemplo da Itália, exemplo da Alemanha. E esses países, por sua vez, precisam contar suas histórias. Vamos lembrar que até há pouquinho, né, Thomas? Né, eles eram ligados a reis e rainhas, só que os reis e rainhas já não estão mais lá. Né? Por quê? Porque os tempos estão mudando. Vamos dar um exemplo para vocês? Revolução Francesa, lá no século XVIII, né? Ou a independência dos Estados Unidos, são fatores que vão tirar o poder dessa nobreza que estava crescendo. Vai começar a cair a força deles e o povo vai assumir. O povo, entre aspas, né? Outros novos poderosos que muitas vezes vão fazer as mesmas coisas que os reis faziam antes, né? Contudo, eles precisam tirar o poder dessa história do rei e da rainha. Então passam a construir uma nova história. Uma nova história para cada país. A Alemanha não existia, então eu passo a ter que construir uma história da Alemanha. Eu posso contar a história dos reis da Prússia? Claro que eu posso, mas não era de interesse deles, não. Era interesse de falar do povo, de falar das coisas populares. E por isso, então, vai acontecer no século XVIII e século XIX a retomada dos valores da população.
do povo, das festas populares. E aqui vocês estão vendo uma imagem da festa dos fazedores de barris, a dança dos fazedores de barris em Munique, o Schäffletanz, que era uma dança que estava lá na Idade Média e que aí volta a ser restaurada, retomada com muita energia no século XIX. Por quê? Porque o importante é o povo. E nesse processo, então, basicamente, nós temos uma nova formação, a formação da valorização da história do povo. Né? Então tu vai ter aí, por exemplo, né? Tu tem que construir a história do país com base na história das pessoas, do seu povo, da sua gente. Então, vai ter pesquisadores, gente da alta intelectualidade, que vai começar a ver o povo e dizer, não, o que é bom? Ah, isso é legal, essa festa é bacana, esse hábito de levantar o Maibaum é legal, né? Essas várias tradições. E a gente vai ver que esses pensadores vão escolher aquilo que eles querem, aquilo que lhes é interessante, né? E tem que lembrar também, quem é que vai pagar esses pesquisadores? É o Estado, né, que no caso vai ser esses países novos. O governo da Alemanha, o governo da Itália, né, os próprios países que deixaram de ser impérios, e os impérios, alguns também. Exemplo do Brasil, no século XIX, também vai construir a história nacional, com base na história do povo brasileiro, que no caso são os índios, os negros e os brancos. Mas aí é uma outra história para a gente trabalhar. E aí então, exatamente esse povo passa a ser pesquisado e ganha-se um nome bonito para esse estudo da cultura popular, que é o folclore. Vem do folks, vem do povo, né? Então é o pensamento analisado do povo. Mas temos aí um pequeno problema. Esse folclore vai ser destacado pelos pesquisadores. Não é o que o povo faz, mas sim o que esses pesquisadores vão dizer que o povo faz. O que não quer dizer que seja a mesma coisa, né, Thomas? Bom, e basicamente essas pesquisas vão se refletir nas artes populares. Teatro, música, pintura, literatura, na construção de réplicas de vestimentas, museus, associações populares de preservação cultural, né? E aí vão ser cada vez mais construídas novas narrativas. Cada vez que uma pessoa faz a literatura e vai construir uma historinha nova, vai se inspirar lá nos irmãos Grimm, vai se inspirar lá naqueles textos anteriores, buscando um passado popular. Bom, por agora é este tema. Em breve vocês podem ver mais informações sobre o folclore na Alemanha no nosso próximo vídeo. Muito obrigado!